Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. É produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje tenho um convidado, um colega de formação, ele é arquiteto, e tem uma história muito bonita, muito especial, e em função do aniversário do programa Lígia Marques, eu o convidei pela similaridade de formação e pela arte na área da gastronomia, que é o arquiteto Luiz Ivan Segala. Bem-vindo ao programa, arquiteto Luiz. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu convidei o arquiteto Luiz porque para conhecer a história dele. Eu não sei se ele é feliz fazendo o que ele faz, mas eu sei que ele faz muitas pessoas felizes em Santa Maria, muitos santamarienses felizes. E nós vamos então falar sobre a história da confeitaria, que hoje tem o nome de Copacabana, e é uma tradição da cidade. Arquiteto Luiz, gostaria que você contasse para nós como é que começou essa história. Conta assim, se você conheceu o lugar já dos seus antepassados, já foi lá, e como é que eles chegaram aqui nesse lugar, no centro do Rio Grande do Sul. Como é que era naquela época? Os imigrantes que vieram para cá, né? Eles vieram para Santa Maria, inclusive vieram para a Boca do Monte, que aqui se vieram Martins. Sim. E chegavam aqui e achavam que vim encontrar um paraíso, e era um horror, né? Não tinha nada. Uhum. Era um horror. O meu avô, ele era pequenininho quando ele estava aqui em Valdeboia. Porque o meu bisavô se chamava Miguel Ângelo Casale. Isso, Miguel Ângelo Casale. Eu achei tão legal esse nome, Miguel Ângelo Casale. Ele veio da Itália. Chegou aqui, a gente com aquela expectativa. Ele morava na área do Vêneto lá. Morava em Zévio. Em Zévio, morava em Zévio. Aí veio de lá, naquela expectativa, Brasil. E aí chegou aqui. Isso era que data? 1800 e alguma coisa? 1890 por aí. Uhum. Aí ele chegou, aquela realidade crua, né? Sim. Chega aqui numa região, só tem mato, não tem comida, não tem água, não tem nada. Uma doença para tudo que é lado. Morrendo gente. Porque ele já não foi a primeira leva que veio, né? Que veio várias levas para cá. Chegou, é uma miséria total. E não sabia o que fazia. E o centro que tinha aqui, mais próximo, era Santa Maria. E já estava estabilizada, já tinha passado pela cultura germânica, né? Que começou Santa Maria Germânica. Aí trocou para italiana. Aí essas pessoas não tinham o que fazer, né? Não tinha expectativa de vida, de trabalho, de nada. E os filhos, né? O que restava era plantar, então. Mas imagina uma planta, tu tá com fome. Aí plantar. Ou comia o que já tinha no mato, né? Ou então tinha que construir tudo do zero. Era um horror. Aí ele resolveu ir em Santa Maria, ver como é que era, conhecer a região. Outra novela para chegar, né? Sim. Santa Maria é uma loucura. Que hoje para nós é 30 quilômetros, mas para eles levava quanto tempo? De carroção, imagina só, uma loucura. E aquela miséria. Chegou lá com os filhos na carroça. E aí começou a pesquisar, olhar, já tinha as pessoas que já estavam estabilizadas,
com a família Segala. Família Segala. Estava estabilizada, tinha casa de comércio, tinha uma loja de doces na Rua do Comércio. Santa Maria tinha só 2 ruas, né? A Rua do Acampamento e a Rua do Comércio, só ali. E até lá embaixo nos trem. Aí ele começou a pesquisar, o que fazer com os filhos? Vou ter que doar os filhos. Vou ter que doar os filhos. E ele doou meu avô. Que era, como é o nome? Luiz Casale Segala. Ah, o Luiz Casale Segala. Que aí é ele que faz a fábrica de biscoitos? Não, a fábrica de biscoito era do meu... Já existia. Era do meu bisavô, Otávio Segala. O Otávio. Já estava instalado, já era uma leva mais antiga de italiano. E esse aí ele nasceu em águas internacionais. Ah, o Otávio nasceu no navio. Mas já é outra leva. Chegou primeiro, já passou por aquela fase de dificuldades, já estava instalado ali. E aí o meu avô resolveu oferecer para ele o filho, né? Sim. E aí ele ficou de criação, né? E aí ele colocou Luiz Casale Segala. Ficou trabalhando com meu avô. Ficou trabalhando com meu bisavô, aprendendo como é que funcionava o comércio e tudo. Então ele foi o mentor dele, né? Sim. Provavelmente ele o mentor ele do meu gostava. avô. Não, é que naquela época não tinha gostar. A gente não se dá conta. Mas naquela época a coisa era rude. Hoje tem gente que reclama. Qualquer dificuldadezinha, vou ter que ir lá comprar. Antigamente era tudo difícil. Era um horror. Mas acho que é isso que faz as pessoas crescerem, né? A crise, as dificuldades, esse sofrimento aí, a falta de comida, para alguns, né? Dá uma virada. Isso aí torna a pessoa mais lutadora. Isso. Então Então nós tivemos Miguel Ângelo na Itália, que veio para cá, e nasceu na viagem o Otávio. O Otávio era outro italiano, né? Que veio um pouco antes do Luiz, antes do Miguel Ângelo, ele veio antes. Ele veio antes. Sim, é verdade. Várias levas. Entendi. Né? Sim, várias. O governo brasileiro pedia imigrantes para trabalhar, mas o pessoal achava que chegava aqui e ia ter alguma coisa pronta. Não tinha nada. Nada. Era um horror. Inclusive, o meu bisavô, ele veio da Itália, mas a família dele que trouxe ele, já devia ter algum conhecimento de gastronomia. Porque isso aí se transmite. Né? Se transmite de comércio, né? Porque os italianos são muito comerciantes, né? Porque naquela época não tinha, assim, livros nada. E internet, como a gente vai hoje, pesquisa uma receita e acha, né? Ou a pessoa cria, e às vezes tem que passar, e se ela é tradicional e passa de mão em mão, ela... Naquela época era assim. Hoje em dia tu liga a internet, tu tem o YouTube, é uma escola. Tu tem o enciclopédia, Wikipédia, tu tem o Pinterest, tu tem tudo na mão. A tua criatividade explode, entendeu? Sim. Então tu tem toda a facilidade hoje em dia, claro que não tinha nada. Não tinha nem visão de mundo, nada, ninguém sabia o que estava acontecendo. Na verdade também trabalhavam... Bom, era um tino comercial, porque nós temos na história do Brasil algumas pessoas que também saíram daqui do Rio Grande do Sul, fizeram história no governo, no Brasil, criaram no Brasil, a agricultura brasileira toda, o berço é o Rio Grande do Sul. Né? Então é muito da pessoa, né? Esse desenvolvimento assim, de criar um comércio, de fazer as bolachas, de vender, Mas essa bagagem é adquirida, ela é transmitida. Sim. Essa bagagem, esse conhecimento aí ele é transmitido, não aprende num livro. E para ti deve ser um orgulho ser hoje esse confeiteiro, fazer parte dessa tradição. Como é que começou essa vontade tua de manter essa tradição na família, que hoje está completando 100 anos, né? Porque em 61, eu tinha 1 ano, e meu avô morreu, que era dono da confeitaria. O Luiz? Morreu em Caxias. Luiz, não, como era o nome dele? Luiz também? Luiz. O Luiz Segala morreu. Luiz Casale Segala. E ele foi em Caxias, ele já fazia, desde 1921, já fazia muitos anos trabalhando em confeitaria, estava instalado, comerciante tradicional, e ele estava construindo o 2º prédio dele no calçadão ali. Então ele foi em Caxias para comprar as pastilhas.
Pra botar na fachada. E deu um acidente lá. Hoje em dia, o acidente que ele teve, ele vai no hospital. E ele estava num táxi, bateram no táxi e teve um edema pulmonar. Teve uma batida no pulmão. Né? Naquela época era uma coisa horrível. Inclusive, ele nem sabia que ele ia morrer. Estava no hospital ali, ficou no dia de manhã e morreu de noite. Né? Então, o que acontece? Aí ele morre. E o que acontece? A minha avó, ela não trabalhava na confeitaria. Era só ele que trabalhava. E os filhos eram pequenos. Então, o que ela fez? O que eu vou fazer para manter a nossa confeitaria? Eu vou arrendar a confeitaria. Né? Eu tinha 1 ano. Vou arrendar a confeitaria. E aí, ela pegou e passou para uma outra família, né? Que para seguir a firma, né? E para ela ter uma renda também. Sim, para ter uma renda para viver dali. Tá, e aí o que aconteceu? Ela arrendou para José Pena Cabaleiro, um espanhol que veio da Espanha, depois ele veio para o Brasil, depois ele foi para o Canadá, depois ele voltou para Curitiba, né? Que foi o meu mentor. Depois, muitos anos depois. Tá. E aí, naquela época, eu tive que morar com a minha avó. Ela me convidou para morar com ela porque ela ficou sozinha. E a minha família tinha 3 filhos. E tu nasceu onde? Eu nasci em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Mas eu fui lá só para... Só para nascer. Na Beneficência Portuguesa. Eu fui lá só para... Naquela época, meu pai, eu vou levar num lugar bom para nascer. Aí eu fui lá na Beneficência Portuguesa. Porque a minha família da minha mãe é de Porto Alegre, né? Eles eram de Pelotas e vieram para Porto Alegre. Aí eu nasci lá. E aí eu fiquei morando com a minha avó. Em cima da confeitaria. Em cima. Aí eu sempre morei ali. Tu tinha 1 ano? 1 ano. Desde 1 ano eu morei sempre com ela. Teus pais ficaram lá? Não, eles vieram morar aqui. Vieram também? Vieram morar aqui. Eles moravam na Galeria do Comércio. Mas como minha avó estava sozinha, e ela pediu para o meu pai, ela tinha 2 irmãos e eu. E assim, não tem tua avó não tinha filhos com ela, então, assim, mais morando? Tinham já casados, essas coisas? Aí eu comecei a morar, fiquei morando com ela. E eu em cima da confeitaria, e embaixo a confeitaria, o cheiro. Ele foi pego pelo cheiro. E aí o isso cheiro, foi te... Aquilo ali é indescritível, é indescritível. Que interessante. E aí... Eu me acostumei. Te chamava a atenção quando criança esse cheiro, a curiosidade, provavelmente. Não aprendeu? Não é a curiosidade de aprender, é tu te sentir em casa, assim, aquele cheiro do leite fervendo, do ovo, do salgado, o cheiro da manteiga, o cheiro da lenha, que era forno a lenha. Então aquilo ali vai Que legal, que interessante isso, né? E aí tu foi crescendo. Então aquilo ali ficou dentro de mim. Sim. E aí tu foi crescendo. Depois com 17 anos meu pai morreu. Eu era o mais velho da família. Aí minha mãe foi para Porto Alegre, porque as irmãs dela moravam tudo lá. Foi para Porto Alegre. E aí eu fui lá no fim de ano e eu fiz um vestibular para a faculdade. Né? Para arquitetura, eu fiz o vestibular para arquitetura. E aí comecei a cursar lá. E aí eu me senti bem porque é uma coisa de criação, né? Uma coisa de criação, de inspiração. Sim. E no curso que eu fiz lá, eu tive sempre liberdade para criar. Nunca fui bitolado. Ótimo, isso é bom, né? Os professores lá não era assim, tem que fazer aquilo ali, tem que fazer aquilo lá. Dava liberdade pra gente. Pra gente ver até onde a gente vai, né? Sim, sabe? Sim, ótimo. Não botava freio na gente. A gente podia fazer o que quisesse. E eu comecei a estudar, criar. Adorei trabalhar com arquitetura. Adorei trabalhar. Sempre foi uma grande profissão. Sim. Tu chegou a trabalhar Trabalhei como arquiteto. 2 anos arquitetura, trabalhei 2 anos. E aí tu estava morando lá? Ou não, aqui? eu vim morar aqui, porque que eu casei. Aí se formou? Aí eu me formei em 85 e vim morar aqui. Eu já namorava minha esposa desde uns 5, 6 anos já. Eu vinha para Santa Maria, voltava, de trem. Na época da tertúlia, tinha que vir de pé no trem, uma loucura, né? Uma loucura. De gente no trem. Para te ter uma ideia, o trem saía de Porto Alegre, ele era assim, tinha que sair só, se tinha 200 bancos,
Então só saía 200 pessoas. Em Canoas, ele parava, aí era liberado. Era liberado. Aí tava mais 500 no trem, entendeu? Era uma loucura. E quanto tempo levava? Saía de lá 9 da noite, chegava aqui em Santa Maria às 6 da manhã. De manhã. 6 da manhã. Mas era uma aventura, né? Sim. Eu vinha de trem para ver ela, vinha 15 dias, vinha aí. E aí fui me acostumando. Nossa, eu estudei nessa época, entre 81 e 86, e eu não lembro do trem. Tinha o trem. E eu morava lá. Tinha o trem. Em Porto Alegre. Uma loucura o trem. Uma loucura. Tu vê. Pode falar. Desculpa. E em relação a essa arquitetura, tu como arquiteto, né, nós temos que fazer um rápido intervalo, sim. Mas eu queria falar um pouco assim sobre essa arquitetura na mudança da Confeitaria Copacabana, quando houve a construção desse novo prédio que é hoje o tradicional. Tu era nessa fase que tu era pequeno, de um ano. Eu não tinha nascido. Eu nasci em 60. Quando... Eu nasci em 60, ele fez o prédio em 20 Tu gostaria de falar um pouco sobre esse projeto como arquiteto? Não, foi o meu, inclusive, para te ter uma ideia. Para te ter uma ideia, quem projetou o prédio foi o meu avô. Sim, foi. E o que ele não era arquiteto. Sim, e tu como arquiteto... Ele construiu 2 prédios no Calçadão. O primeiro arranha-céu do Calçadão foi ele que fez. Tem um estilo um pouco art deco? O primeiro prédio foi o primeiro prédio que chamava de Skycreepers, né? Que seria arranha-céus. O primeiro do Calçadão foi ele que fez. Foi ele que fez. Um prédio de 4 pavimentos. Ele né? era um Naquela época, né? Ele era empreendedor, mas ele lutou muito na vida dele, né? Pra ter uma ideia, né? Sim. Inclusive, quando ele casou, ele fez todo o casamento, foi ele que fez os bolos, doces, salgado, foi tudo ele. Sim. E quando comprava os doces na confeitaria, ele entregava em casa. Ele levava. Que hoje também se faz, né? Mas hoje faz pelo tele, e ele entregava. Ele pessoalmente. Ele entregava em casa. Isso é bonito, isso é bacana. Sim, era uma outra momento de vida. Eu acho que pela origem dele, né? Humilde. Nunca teve luxo, nada. Mas ele não se nichava pro negócio, ele era um empreendedor. Lutava. Ele fazia as coisas, né? Essa dificuldade que hoje em dia a gente nota, qualquer pessoa que dificuldades aqui. Porque ninguém vai ter uma confeitaria e construir um prédio. Ele trabalhava muito, ele ganhava e sabia investir o dinheiro dele. Isso. Né? Então, isso aí, essa bagagem que ele adquiriu aí foi na luta, né? Luta, né? Não foi livre. Nós vamos para um rápido intervalo e continuamos conversando com o arquiteto Luiz Segala. E eu gostaria de lembrá-los que esse colar que eu estou usando, que é uma pedra ágata em azul, com folhada a ouro, pintado por mim, pintado à mão, e está disponível na loja virtual do ateliê, ligiamarques.com.br. Daqui a pouquinho nós voltamos e você fique por aí. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Ganhe vantagens com o processo de recrutamento e seleção da Camacho Consultores. Nós temos ferramentas online que permitem um processo seletivo rápido e eficiente em qualquer região do país. Atendemos vagas administrativas
especialistas e gerenciais com todo o processo online, sem deslocamento do candidato ou da consultoria. Fale conosco. Vamos buscar juntos a alternativa mais adequada para a sua necessidade de contratação. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Estou agora aqui nesse cenário porque convidei o arquiteto Luiz Segala para tomar um chá e trazer umas guloseimas deliciosas da confeitaria Copacabana. Eu já estive lá uma vez, mas como é o aniversário do programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, eu gostaria que o arquiteto participasse dessa celebração. Sim, muito né? obrigado. Fico contente em ter um colega que trabalha com a arte da gastronomia e que faz feliz muitas pessoas. E eu também sou feliz. Que bom! Pois é, faltou responder essa pergunta, né? Você é feliz então com o que você faz e como é que você foi aprendendo essa arte da gastronomia? Como o meu avô não pôde passar para mim, porque ele faleceu, a única pessoa que passou foi José Pena Cabaleiro. Uhum. Ele passou todo o conhecimento dele, ele conseguiu passar para mim, né, naturalmente, sem exigir, sem nada. Me dá um exemplo, me conta um fato assim que marcou, que ele foi te ensinar como é que se misturava a farinha, como é que era o recheio. Uhum. Lembra de alguma coisa? Eu me lembro. A primeira coisa que ele mandou fazer, sabe o que foi? Lavar louça. Ah, olha só, vamos aprender por lavar louça, como muitos grandes começam, né? Em São Paulo tem um curso do chefe francês, Laurent Soudot, que é a escola de gastronomia mais famosa do Brasil. A primeira coisa que tu chega na sala dele, com doma de chefe, tudo arrumadinho, sapatinho preto, calça xadrez, tu vai chegar ali e vai mandar fazer um doce, não sei o que, não. Ele vai te mandar pra cozinha, lavar as panelas, pra ver se tu quer aquilo ali mesmo. Ótimo. Ou que tu tá lá só pra dar pra moda. Uhum. Tá na moda ser chefe, né? Então tu vai ali, e foi o que ele fez comigo. E não sei se ele fez de propósito, foi naturalmente. Ele me pediu pra me lavar louça, pra mim fazer as compras no mercado, comprar leite. Eu com a maior boa vontade, sempre fiz, né? Sempre fiz, porque ele me convidou, ele disse pra mim, se tu quer manter a tradição da confeitaria, se tu quer adquirir todo o ensinamento que eu tenho, o conhecimento, eu vou me aposentar, se tu quiser ficar trabalhando aqui. Aí eu aceitei, eu disse assim, não, eu aceito, porque faz parte da minha vida isso aí, né? Faz parte do meu sangue, tá no meu sangue. Tu começou a trabalhar com ele, tu tinha quantos anos? Eu casei aí, eu tinha 27 por aí, 27 anos. Ah, 27. A Tati era bem pequenininha. Aí eu fui trabalhar ali, mas não naquela expectativa, já vou sair fazendo doce, não. Esse era o espanhol que era o proprietário, né? Foi meu mestre. A gente alugava para ele a loja. Ele foi meu mestre. Indiretamente ele fez o trabalho do meu avô, né? Que não pôde passar para mim. O meu pai e meu tio, eles não quiseram seguir, porque eles não tinham conhecimento. Meu avô não estava preparado para passar para eles. E quando morreu, meu pai foi estudar o odonto em Florianópolis e meu tio se formou médico aqui em Santa Maria. Que incrível isso, que mesmo que o teu avô tenha falecido, tu encontra na tua estrada, no teu caminho, né, na tua vida, uma outra pessoa que também amava o que fazia, que era esse espanhol cabaleiro, que te ensinou, tu teve a oportunidade de aprender. Isso tu já era formado em arquitetura. Sim, e era em 1980 e pouquinhos, quase. 88, por aí. 87, 88. E aí quantos anos tu ficou com ele até comprar a 2 confeitaria? anos. 2 anos? E aí tu compra a confeitaria. E o que tu sentiu? Tu achava que ele quis ir embora? Não, ele quis se aposentar E ele te ensinou. Porque é um trabalho muito rude, né? A confeitaria é um trabalho rude. Tu tem que pegar pesado o serviço, né? Não é uma coisa leve. Tu vê os docinhos leves, o doce delicado, coisa, tu acha que é tudo leve, e não é pesada a coisa. No inverno, como a gente trabalha com massa folhada, no inverno ela ficava muito dura para trabalhar.
a manteiga fica rígida, né? Fica dura. Então tu tem que botar o braço para fazer. Tudo. A gente pegava o coco, quebrava o coco, tinha que ralar na mão. Tudo trabalhoso, né? Tinha que fazer o... E hoje como é que é o coco ralado na mão ou compra o coco ralado? Hoje em dia a gente compra ralado, o coco congelado, né? Já é uma facilidade. Sim. E naquela época a gente trabalhava com tachos de cobre, assim, desse tamanho. Ia 20 litros de leite dentro para fazer o creme. Era um horror. Tinha que carregar tudo isso. Não, tinha que mexer. Tudo pesado. Eu sei que massa folhada dá trabalho, porque eu já pesquisei como se faz e eu não fiz aqui em casa. Eu comprei ela pronta. Como é que... Vai falando então um pouco para nós sobre essa arte aqui. Esses são os doces tradicionais, sim, certo? Tem vários, que já vários tem tipos. História, né? Sim. Pode falar para nós um pouquinho? Tem vários tipos. Esse doce, essa massa folhada cor-de-rosa, o meu avô já fazia. Fazia. Só que naquela época a manteiga não tinha como hoje. Era coisa muito difícil. Então ele fazia com banha. Com banha. Era bem mais pesado de fazer. Era mais, o gosto é mais intenso, sabe? E, inclusive eu vi uma reportagem hoje na Espanha, numa praça que tem lá em Madrid, que é um mercado bem no centro, que o doce mais tradicional deles é um folhado feito com banha. Quer dizer que até hoje uso na Espanha. Sim. Né? A gente optou pela manteiga porque é uma coisa mais suave, mais leve. E pela pesquisa, que a gente está sempre pesquisando, nunca está parado no tempo, né? A gente está sempre pesquisando. A manteiga é uma coisa muito mais suave, porque a gastronomia francesa ela é toda baseada na manteiga. O segredo da gastronomia francesa é manteiga, manteiga, manteiga. Ela é mais leve. É mais leve e fica... E eu acho que a textura, e a textura, coisa a assim, textura. né? Inclusive, para te fazer um doce, é a mesma coisa que tu for fazer uma casa, porque é uma coisa de precisão. Se tu errar 1 grama, não dá certo. Olha que legal isso. É precisão. Tu tem aí que entra a arquitetura do arquiteto. Sim, tanto faz, tu vai fazer uma massa para rebocar, tu vai fazer um concreto, se tu errar a medida não dá certo. E aí os doces da confeitaria, inclusive a base tem que ser de precisão. Porque se tu errar a manteiga não dá certo, se tu errar o leite não dá certo. Se tu errar o ovo, a farinha, o açúcar... Por isso que essa era uma das perguntas que eu ia fazer, por isso que quando as pessoas chegam na confeitaria, e isso também é uma coisa que marca o sabor, assim como tu foi atraído pelo aroma da confeitaria, esse sabor é o que atrai as pessoas e elas voltam àquele lugar para comer aquele doce, aquela panelinha, massa folhada, não é? Esse doce sabor não pode mudar. Se tu comeu há 80 anos tu vai voltar lá e vai comer o mesmo doce. Porque ele é feito, em primeiro lugar, é feito com carinho, com amor, né? Não é nada com obrigação. Porque se a gente fosse pensar hoje em termos econômicos, se tu fosse pensar assim, no meu negócio eu só quero ganhar lucro. Aí o que tu faria? Tu não trabalharia, tu alugaria a loja e não precisa trabalhar. Só que aí a tua vida morre. Sim, exato. Porque a vida da gente tá ali, né? Sim. A gente tem que... ali não tá por obrigação, tu tá por prazer. Né? Todos os dias tu tem uma pequena alegria. Mas eu acho que isso é que dá o resultado. O segredo da nossa vida é ter pequenas alegrias. Não buscar uma grande felicidade. Porque isso é feito de pequenas coisas. O miricismo cotidiano que a gente chama. Esse é o cuidar dos segredo. pequenos detalhes. E os pequenos detalhes que dão a vida pra gente. Que dão alegria, que dão prazer, realização. Né? Quando chega um freguês e come um doce e volta para comer de novo. Porque pra ti é uma alegria isso aí. Né? Então a tua escolha por comprar a confeitaria seria também para tocar o negócio tradicional ou porque tu foi tocado por alguma razão? Não, eu fui tocado porque fazia parte de mim isso aí. Eu me sentia bem, como se eu estivesse na casa da minha mãe, como se eu estivesse, sabe... Tu tinha prazer. Em família, a gente se sente bem no lugar. O teu trabalho é um prazer, É um prazer. Todos os dias. Todos os dias. Inclusive quando tu acorda de manhã, tu tem que ser uma pessoa que tem um alto astral com muita inspiração, porque tu vai fazer tudo. É verdade. Então tá pronto.
E agora tu tá ensinando as Sabe filhas. Sabe o que tu tem quando tu chega? Tu tem ovo, farinha, açúcar, manteiga e leite. É o que tu tem. Se tu não tem uma alegria, um prazer, um conhecimento para te fazer apresentar esses doces, né? Tu tem que ter um astral elevado, inspirado. Tu não pode ir por obrigação, não, tem que trabalhar. Aí não vai sair, o que vai sair? Vai sair um pedacinho de um montão de pedra aqui, ó. Legal, muito bem. Não é verdade? Ovo, farinha, só que açúcar tem. E leite. É só que tem. São coisas básicas. Só tem coisas básicas. A confeitaria não trabalha com nada químico. E com isso tu cria. Isso aí você chama o quê? Tradição e conhecimento adquirido. Sabe, arquiteto Luiz, que nessa pandemia, o ano passado, eu já cozinho pra mim, assim, né, almoço e jantar, mas eu nunca tinha essa habilidade de fazer o pão, de fazer as tortinhas. Eu gosto de tortinhas salgadas e tal. Doce eu não faço muito, mas eu até fiz milfolhas, porque eu sou apaixonada por milfolhas. Só que eu comprei a massa pronta. Mas fiz o creme. Então, assim, eu aprendi muito nessa pandemia com esses ingredientes. Claro, a gente tem que sempre buscar o conhecimento. E eu percebi coisas muito interessantes. Exatamente isso que tu falou da receita e da precisão. Eu comecei a perceber, eu olhava no YouTube algumas coisas, mas nunca tinha aquele pulo do gato, nunca ninguém dava, né? E eu ia descobrindo as coisas sozinha. Então, eu digo, agora que eu tô entendendo por que se faz assim e não assado, por que se coloca isso e não aquilo, você aprender sozinho. Experiência. Vai da experiência e vai da bagagem que a gente adquiriu, né? Arquiteto, nós precisamos encerrar o programa. Infelizmente, estou adorando a conversa. Eu vou fazer um outro programa, outro dia, sobre os macarrons, que foi já a criação da nova geração. O aperfeiçoamento. Né? Pesquisa, busca de pesquisa. Eles trouxeram também os macarrons aqui. Só me diz os sabores que tem. Eu pedi verdinho da cor do programa. Né? Esse aí é pistache. Depois tem o doce de leite, depois tem o de framboesa, mirtilo, chocolate branco, esse aqui eu vou adorar, limão siciliano. Tem vários tipos. E conforme a época muda também as geralmente na época que tem mirtilo, as pessoas vão vender para nós lá, a gente compra mirtilo, aí faz de mirtilo, e aí vai indo, né? Fica mais fácil para trabalhar, né? Sim. De acordo com as épocas. E para encerrar o programa, eu gostaria que você nos dissesse o que é a arte de fazer o belo para Luiz Ivan Segala. Para mim, a arte de fazer o belo é tu ter liberdade. Liberdade. Para criar. E sem obrigação, né? Tu cria porque tu tá inspirado, tu tem que estar inspirado para criar. É verdade. Não é? Sim. Isso aí, a tua vivência na tua vida que vai ter um resultado. Sim. Tu tem que sempre olhar para trás para ver o que vai ser para frente. Porque a gente nasce e a pessoa não dá bola para o passado. No passado, tu vai buscar no passado o teu futuro. Entendeu? E a liberdade tu tem que ter para te criar. Quanto mais liberdade, mais tu cria. Quando eu estudei na faculdade, eu tive. É verdade. E eu posso dizer que eu tenho muita liberdade de fazer esse programa e realmente eu preciso estar bem para me inspirar, para fazer com que ele seja belo para as pessoas. Não fazer nada, obrigado. Nós estamos completando 2 anos, eu estou muito feliz. E espero me convidar outras vezes. Muito obrigado pela sua presença. Estamos encerrando então o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e você pode assistir em todas as nossas redes sociais da TV Santa Maria e do programa Lígia Marques. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e se você tiver interesse em apoiar este programa, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. Foi um prazer estar com vocês e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização.